já fica salvo aqui também, tá, pessoal? Então, pelo menos fica gravada a aula. Maravilha? Depois eu dou um jeito de subir essa aula para vocês aí. Então, pessoal, matéria hoje, a gente inicia, ó, meu sócio aí, doutor Ricardo Perucci Ribeiro, grande criminalista. Tá na sala também. A matéria de hoje é teoria geral dos recursos, tá? No processo penal. Ex-aluna pode, Fabrício. Ex-aluna pode, chega aí. O pessoal também aí de Tapajipe, né? Pedrinho entrando aí, pessoal do segundo ano de Direito, assistindo a live de processo penal, maravilha. Maravilha. Tairon Carlesse aí também presente. Pessoal de Frutal, olha lá. Maria Moraes, aluna nossa na UENG. Grande UENG. É isso aí, pessoal. Vamos lá então, hein? Teoria geral dos recursos, como que eu dividi a aula? A matéria tem, assim, bastante coisa para ser falada, muito detalhada. Então, de maneira que eu vou dividir teoria geral provavelmente em duas partes, tá? Então, a aula de hoje, de mais ou menos aí 1 hora, é um pouquinho menos, até porque o Instagram, especialmente, que não admite, né, uma aula com mais de 1 hora, né, uma live com mais de 1 hora, até porque fica cansativo também. E aí, na semana que vem, a gente segue com a teoria geral dos recursos, para depois ingressar nos recursos em espécie. Maravilha? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o conceito, né? Recurso é uma ferramenta voluntária de impugnação de decisão judicial. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é que recurso é uma ferramenta voluntária de impugnação judicial, né? E aí a gente tem que entender a natureza jurídica, né, do recurso. Segundo a posição majoritária hoje na doutrina, até seguindo as lições aí da professora Ada Pellegrini Grinover, né, a natureza jurídica do recurso é um desdobramento do direito de ação, tá? A mesma lá da ação penal, a mesma lá do direito processual civil, da ação civil, é a mesma ideia aqui, tá? Então, isso é o que prevalece, que o recurso, ele é um desdobramento do direito de ação, primeira coisa aí que a gente tem que estabelecer. O segundo ponto que a gente tem que trabalhar na aula são os princípios, e basicamente a aula hoje são sobre os princípios recursais. São 15 princípios aqui que eu selecionei para vocês, para a gente poder estar trabalhando, né? Não quer dizer que são os únicos, aí vai depender do doutrinador que você siga, né? Professor Renato, brasileiro, professor Renato Marcão, professor Nucci, professor Norberto Avena, então são vários doutrinadores aí, cada um vai trabalhando no professor Aurélio Lopes Júnior, trabalha, né, uma determinada questão aí, um número de princípios. Tá? E aí, às vezes, eles trabalham em princípios um número menor, mas acaba trabalhando os outros princípios dentro dos próprios recursos aí. Então, pessoal, o primeiro princípio que eu quero trabalhar na aula de hoje é o princípio da voluntariedade, né? O princípio da voluntariedade. O que quer dizer o princípio da voluntariedade, né? O recurso, ele é voluntário, né, pessoal? O recurso não é obrigatório. A parte entra com o recurso se quiser, se achar interessante como estratégia processual. Pode ser que, às vezes, a pessoa foi condenada aí criminalmente e a condenação para ela foi suficiente. E a pessoa opta por não, ela está satisfeita com a sentença condenatória, né, e acaba não ingressando com recurso. Ou até mesmo ela foi absolvida. Né, ela foi absolvida e não tem interesse recursal nenhum. Né. O que a gente tem que entender aí é a voluntariedade para o Ministério Público. Por que para o Ministério Público? Para a acusação. Porque lá na ação penal, vocês devem se recordar que existe o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Né? O Ministério Público, a partir do momento em que ele forma a sua opinião delicti, né, ele forma o seu convencimento sobre a autoria delitiva
e sobre a materialidade, ou seja, que o crime foi praticado e que determinado agente é o seu autor, ele está obrigado a iniciar a ação penal, né? Ele está obrigado a iniciar a ação penal e ele não pode desistir também da ação penal. Isso não quer dizer que o Ministério Público esteja obrigado a recorrer. O Ministério Público não está obrigado a recorrer, né? Ele não está obrigado a recorrer. Ele pode, né? O recurso aí é voluntário, não é obrigatório. Mas uma coisa é o Ministério Público não estar obrigado a recorrer. Não quer dizer que o Ministério Público possa desistir do recurso interposto. A gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Tá? Então, o Ministério Público ele não está obrigado a recorrer, mas se recorrer, a gente vai ver que ele não pode desistir do recurso. Beleza, pessoal? Isso está previsto lá no artigo 574 do Código de Processo Penal. No artigo 574 do Código de Processo Penal está lá o princípio da voluntariedade do recurso. Tá? 576, olha lá, o Ministério Público não poderá desistir do recurso interposto nem total ou parcialmente, beleza, pessoal? Então, o primeiro ponto aí era a questão aí do conceito, né, de voluntariedade. O segundo ponto ainda dentro do princípio de voluntariedade é a questão do recurso de ofício, ou chamado recurso ex officio, né? Na verdade, a gente não tem um recurso de ofício, na verdade a gente tem aí uma remessa obrigatória, né? Segundo grau obrigatório ou necessário. A dona patroa entrando aí, assistindo a aula aí. Maravilha. Né? O artigo 574, pessoal, ele fala o seguinte, olha lá, os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser impostos de ofício pelo juiz. Então, da sentença, né, que conceder habeas corpus, da que absolver o réu, desde logo, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411, tá? Grande doutor Cleison Brenner, maior delegado de Minas Gerais, meu grande dileto amigo. Seja bem-vindo, meu caro, um grande prazer tê-lo aqui. Cleison, professor aí de vários cursos preparatórios, um monstro do processo penal. No termo aí, pessoal, de recurso de ofício, na verdade, né, o que a gente tem aí são algumas hipóteses legalmente selecionadas de que a sentença, a decisão, ela não vai ter eficácia, ela não vai ter efeito se ela não for confirmada por um órgão superior de segunda instância, tá? Então, a gente tem aí algumas situações onde o recurso ou o recurso de ofício ainda é admitido no processo penal, né? Então, a primeira hipótese é a concessão de habeas corpus, né, pelo juiz de primeiro grau, artigo 574, inciso 1. Veja que eu estou dizendo sentença concessiva de habeas corpus. Eu não estou dizendo acórdão concessivo de habeas corpus, tá? Então, a gente vai ter recurso de ofício aqui, né? Essa decisão confirmatória aí de segundo grau, se o habeas corpus for concedido pelo juízo de primeira instância, o que até a entrada do juiz de garantias é um caso muito raro, muito raro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o juiz vai ser autoridade competente para analisar um pedido de habeas corpus se a autoridade coatora for o delegado de polícia. Isso até a Lei 13.964 aí, 969 de 2019, que é o pacote anticrimes aí que alterou diversos dispositivos aí do Código de Processo Penal, tá? Por quê? Porque lá agora vai ser possível o habeas corpus para o juízo de garantias, tá? Mas como ainda esse artigo 3º está com eficácia suspensa pela liminar do Supremo Tribunal Federal, de relatoria aí do ministro Fux, né? Então, nós temos aí, ainda continuamos com habeas corpus de primeira instância contra a decisão, né, contra algum ato do delegado de polícia, tá? Porque se a autoridade coatora, né, se aquela autoridade que violou, em tese, a liberdade de ir e ouvir do sujeito, direito de liberdade, e essa autoridade foi o juiz de direito,
o órgão competente para julgar esse pedido de habeas corpus é o tribunal, seja o Tribunal de Justiça, né, no caso de competência estadual, seja o Tribunal Regional Federal, no caso aí de competência da Justiça Federal. Maravilha, pessoal? O segundo caso de recurso de ofício é a concessão de reabilitação criminal aí nos termos do artigo 743 e 746, né, do CPP. Veja lá o 743, a reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos. E aí vem o 746 e diz o seguinte: da decisão que considera a reabilitação, haverá recurso de ofício. Haverá recurso de ofício. Maravilha, pessoal? Uma outra situação de recurso de ofício é a decisão, né, que concede mandado de segurança, né, desde que aí seja feita por juiz de primeiro grau de jurisdição, tá? Desde que seja pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Isso aí está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança Individual, Lei do Mandado de Segurança. Maravilha, pessoal? Então, essas questões aí sobre recurso de ofício, né, eficácia da decisão. Observem que a possibilidade de recurso de ofício é sempre advinda de decisão de primeira instância, né? Sempre advinda de decisão de primeira instância. Então, o juízo ali de primeira instância, a CO, ele dá uma decisão e aí o tribunal tem que rever essa decisão para que ela tenha, produza efeitos, para que ela produza efeitos. Maravilha? Segundo princípio. Princípio da unirrecorribilidade, também chamado princípio da unicidade ou da singularidade. Então, segundo princípio, o princípio da unirrecorribilidade. O que quer dizer isso, senhores? Quer dizer que para cada decisão cabe, em regra, um único recurso. Cabe, em regra, um único recurso. Para cada decisão judicial, somente um recurso é possível. Somente um recurso é possível. Por que eu digo em regra? Porque aí tem uma certa discussão na seara da doutrina. Porque é o seguinte, pessoal, no caso de acórdão, né, decisão de segunda instância, decisão proferida pelo tribunal, no caso de acórdão, é possível que se interponha ao mesmo tempo o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ. Na verdade, né, tem gente que fala que aí seria possível 2 recursos para o mesmo tipo de decisão. Eu prefiro seguir a linha aqui do professor Paulo Rangel, né? O professor Paulo Rangel, ele fala que, na verdade, o que a gente tem aí é uma decisão estratificada, né? O que a gente tem é uma decisão estratificada, uma decisão que viola tanto o ordenamento infraconstitucional, né, tanto a legislação infraconstitucional, o CPP, o Código Penal, a lei de crime organizado, a lei dos crimes hediondos, a lei de drogas, o Estatuto do Desarmamento, enfim, trabalha com a legislação infraconstitucional e contra esta decisão vai ser cabível o recurso especial para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, se a mesma decisão também violar um direito constitucional, também violar uma norma fundamental, vai ser possível aí o recurso extraordinário para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Então, não me parece que a questão do recurso especial e do recurso extraordinário, na verdade, seriam 2 recursos para a mesma decisão. O que a gente tem, na verdade, são recursos que discutem situações distintas, com fundamentações distintas, e que para cada fundamentação nós temos um juízo, um tribunal competente. O STJ cuidando da situação de legislação infraconstitucional e o Supremo Tribunal Federal cuidando aí de violações diretas aí à Constituição, violações diretas, isso é importante, hein, pessoal? Violações diretas à Constituição Federal. O grande professor Clóvis Moura, o mestre do direito tributário presente na nossa aula. Valeu, Clovão! Monstro! Maravilha, pessoal. Então, aí, unirrecorribilidade, né? Unirrecorribilidade, só cabe um recurso para a decisão. E eu não vou dizer que nem é salvo o recurso especial extraordinário, porque, na verdade, é um recurso só. Só que, no caso do acórdão, né, se ele violar ao mesmo tempo matéria constitucional e matéria infraconstitucional, aí são 2 recursos, cada um para um órgão
superior aí competente, certo? Maravilha, tranquilo, fácil, muito fácil. Terceiro princípio, princípio da fungibilidade, né? Também chamado aí princípio da permutabilidade ou princípio da conversibilidade, tá? Princípio da fungibilidade, conversibilidade, permutabilidade, né? Previsto aí no artigo 579 do Código de Processo Penal, 579, que fala o seguinte: salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, não é? Então, veja, na questão da fungibilidade, também muito falado lá no direito processual civil, a parte, ela interpõe um recurso contra uma decisão que era cabível aquele recurso. Porém, ela interpõe um recurso de maneira equivocada. Na verdade, ela interpõe o recurso B, quando na verdade deveria ser o recurso A, né? E aí, será que a parte pode ser prejudicada? Então, o princípio da fungibilidade, ele diz o seguinte, que se for possível, a gente vai substituir esse recurso interposto de maneira equivocada e o tribunal vai recebê-lo como se fosse o recurso correto, né? Vai unificar isso aí. E aí o recurso seria aceito e seria analisado, né, pelo tribunal. Mas veja, pessoal, que para isso acontecer, para que o princípio aí da fungibilidade seja possível, é necessário alguns requisitos. Na verdade, são necessários 2 requisitos. O primeiro requisito, ausência de má-fé. Ausência de má-fé. Isso é tranquilo na jurisprudência do Supremo, isso é tranquilo na jurisprudência do STJ. Se a parte, imagina que o recurso A tinha um prazo de 2 dias e era o recurso correto a ser interposto contra a decisão. Só que aí a parte se descuida e ela utiliza o recurso B, que tinha o prazo aí de 8 dias para ser interposto. Só que o recurso B não cabia contra aquela decisão. Então, aí, nesse caso, a má-fé é muito evidente. Então, se tiver presença de má-fé, não será possível a fungibilidade. E aí o que vai acontecer é que o tribunal não vai conhecer, né, não vai conhecer desse recurso, se quer analisar se dá provimento ou não para o recurso. Então, primeiro requisito, ausência de má-fé. Segundo requisito necessário, ausência de erro grosseiro. Ausência de erro grosseiro. E por incrível que pareça, meus amigos, isso acontece. Né? Isso acontece. As pessoas deveriam interpor um recurso e desconhecem a matéria e acabam interpondo um recurso diverso. Então, se houver erro grosseiro aí, inclusive o STJ já se manifestou sobre isso, também não vai ser possível, né, o princípio aí da fungibilidade, né? Não vai ser aceito o recurso, ele não vai ser aí conhecido, tá? Muito menos provido. Maravilha, pessoal. Então, 2 requisitos aí para a atuação do princípio da fungibilidade: a ausência de má-fé e a ausência de erro grosseiro na interposição. Ótimo. Quarto princípio, princípio da taxatividade, né? A gente, né, a parte, ela só pode se utilizar de um recurso se houver previsão legal expressa. Se houver previsão legal expressa. Deu uma travada o vídeo aí, né, pessoal? O vídeo deu uma travada. Isso aí, voltando aí ao vivo, o vídeo deu uma travada. Espero que não faça muito tempo. O vídeo deu uma travadinha aí, mas já voltamos, pessoal, voltando aí online. Maravilha. Então, eu estava falando, quarto princípio aí da taxatividade, né? Só é possível o recurso, seja ele qual for, se houver previsão legal expressa, pessoal, né? Se houver previsão legal expressa. Se não houver previsão legal expressa do recurso, não é possível recorrer de determinada decisão. Via de regra, no processo penal,
as decisões interlocutórias não têm recurso, tá? Diferentemente lá do processo civil, onde em muitas hipóteses será possível lá o agravo de instrumento. Olha a minha sogra aí presente, cara. Olha a minha sogra, ela foi meu exemplo hoje na aula da manhã, né? Na aula da manhã eu dei um exemplo maravilhoso para ela. Não vou voltar no exemplo, porque senão vai ter problema na família, né? Então deixa para lá a sogra presente. Então olha, pessoal, princípio da taxatividade, né? Então tem que ter previsão legal expressa, tá, pessoal? Se não tiver previsão legal expressa, não é possível o recurso. Por mais que a parte queira recorrer, não vai ser possível. Só que tem um detalhe. No processo penal, especialmente quando o direito de liberdade estiver sendo aí posto em risco, ainda que não caiba determinado recurso, ainda que não caiba um recurso para determinada decisão, vai ser possível a impetração de habeas corpus, que não é recurso. Pelo amor de Deus, coloca isso no seu caderno. Habeas corpus não é recurso, é ação constitucional autônoma de impugnação. Inclusive, é um dos motivos pelos quais o habeas corpus não é aceito como resposta na segunda fase da OAB, porque o habeas corpus cabe para quase tudo, pessoal. Tudo quase em regra no processo penal leva em tese, a possibilidade da pessoa ser privada da liberdade. E se existe risco, ainda que em tese ao direito de liberdade, vai ser possível o remédio heróico do habeas corpus. Tá? Então, habeas corpus não é recurso, né? Muitas vezes, a gente vai falar isso em aulas seguintes aí sobre recurso, sobre ação autônoma de impugnação. O habeas corpus é usado como se fosse um recurso, não é? E aí ele é utilizado como sucedâneo recursal. E isso daí vem sendo muito, mas muito rechaçado pelos tribunais superiores, né? Especialmente o STJ, né? A famosa súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, né? Que fala que o habeas corpus não é possível aí. Então, os advogados penam muito, né, para superar a súmula 691 do Supremo, né? Só que muitas vezes, às vezes não cabe. Melhor exemplo é o seguinte: imagina que a pessoa é presa em primeira instância, na audiência de custódia, o juiz converte a prisão preventiva, a prisão em flagrante em prisão preventiva, e aí a parte ela recorre para o TJ. Então ela entra com pedido de habeas corpus para o Tribunal de Justiça. E aí esse tribunal, com um pedido liminar. Esse pedido liminar, muitas vezes, é negado pelo Tribunal de Justiça, né, pela Câmara Criminal. E dessa decisão não cabe recurso, né? Na verdade, tem que esperar o mérito do habeas corpus, julgado pelo Tribunal de Justiça, para poder entrar com o ROC, recurso ordinário constitucional. Mas, na verdade, a parte acaba interpondo um novo habeas corpus para o STJ contra a decisão liminar negada do habeas corpus impetrado aí no TJ. E aí o STJ vai dizer o seguinte: súmula 691 do STF, não é cabível habeas corpus contra a decisão denegatória liminar em habeas corpus. Só que aí, se a ilegalidade for tão grande, for evidente, o STJ vai dizer o seguinte: não conheço do habeas corpus impetrado, porém concedo a ordem de ofício. Se a ilegalidade for teratológica, for patente, for clara, for evidente, o STJ acaba concedendo de ofício. Mas veja que ele não aceitou, ele não conheceu, né, do habeas corpus impetrado contra a decisão liminar denegatória de habeas corpus no Tribunal de Justiça. Maravilha, pessoal? Então, aí, princípio da taxatividade recursal, né, tem que ter previsão legal expressa. Ótimo, ótimo. Quinto princípio. Princípio aí da convolução, pessoal. Cuidado. Princípio da convolução, né? Na verdade, o princípio da convolução é basicamente o que eu acabei de explicar com habeas corpus. Porque no princípio da taxatividade tem que ter aí previsão legal expressa. Na convolução, diferente do princípio da fungibilidade, na fungibilidade, o tribunal aceita um recurso
né, como se fosse o outro, como se fosse o correto. Tá? Na taxatividade, o tribunal aceita o recurso equivocado como se fosse o recurso correto. No princípio da convolução, o tribunal aceita um meio de impugnação diferente do recurso. Então, ele aceita um meio de impugnação diferente do recurso, como se fosse o recurso. Como se fosse o recurso. Então, a ideia é o seguinte, é o que eu falei sobre o STJ agora. Então, o STJ, ele aceita, lá na terceira instância, ele aceita, né? Ele nega o habeas corpus, mas dá a ordem de ofício como se fosse um recurso, né? Contra aquela decisão denegatória da liminar, né? Pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. Então, ele aceita como se fosse, mas na verdade não era. Na verdade não era. Tá? A mesma ideia é se ao invés da pessoa entrar, se a parte entrar com recurso ordinário constitucional, né, que é cabível contra a decisão de mérito em habeas corpus e não liminar, contra a decisão de mérito cabe o ROC, a parte, ao invés de entrar com ROC, ela entre com um novo habeas corpus. Por que ela faria isso? Porque o habeas corpus tem um procedimento muito mais célere, muito mais rápido. Então, ao invés de esperar a instrução, né, marcar, designar data para julgamento do recurso ordinário constitucional, ela acaba entrando com um novo pedido de habeas corpus, e aí é o princípio da convolução. Na convolução, a gente tem a substituição do recurso por um meio de impugnação. Por um meio de impugnação. Maravilha, pessoal? Essa é a diferença entre os dois aí, o princípio da fungibilidade e o princípio da convolução. Sexto princípio, né? Princípio aí da conversão. Né? Nesse caso, pessoal, o tribunal que era incompetente para o qual foi endereçado o recurso, ele pode redirecionar o recurso para o órgão jurisdicional competente. Né? Isso é chamado princípio da itinerância recursal também. Né? Princípio da conversão ou princípio da itinerância recursal. Então, a parte, ela endereça o recurso para o tribunal errado, para o tribunal equivocado, e aí esse tribunal que é incompetente para conhecer daquele recurso, o recurso está perfeito, tem lá os pressupostos, né, de existência, de validade, pressupostos processuais, maravilha, o recurso está perfeitinho, ele tem que ser analisado, ele tem que ser conhecido ou provido ou improvido, mas tem que ser conhecido. Só que aí foi endereçado para o tribunal errado. Então, o que esse tribunal errado faz? Esse tribunal incompetente faz? Ele redireciona, né? Ele redireciona o recurso para o tribunal correto. Na verdade, é isso aí mesmo, né, pessoal? Na questão, quando a gente discute a incompetência, né? A exceção de incompetência, quando o juiz percebe que ele é incompetente, ele mesmo direciona, né, a ação penal lá, direciona o processo para o juízo competente, e isso aí, aqui a gente transforma no princípio da conversão. Maravilha? Até aí muito tranquilo, tá, pessoal? Até aí muito tranquilo, sem grandes dificuldades, mais ou menos, aí nós estamos com meia hora de aula, meia hora, ou alguma coisa nesse sentido aí. Hora que estiver dando aí os seus 55 minutos, 50 minutos, 55, a gente para. Se não terminou os princípios, eu imagino que a gente termine, a gente passa para a aula seguinte, mas senão a gente toca aí, beleza? Agora, um princípio dos mais importantes. Um princípio mais importante aí em matéria de recurso. Então, anota aí no seu caderno. Princípio da non reformatio in peius. Professor, como eu escrevo isso? Então, escreve lá, non, N-O-N, reformatio in pejus. Então, o princípio da non reformatio in peius. Escreve pejus, mas lê peius, né? Vamos traduzir isso aí? Que é a proibição, né, da reforma pior, né? Proibição para piorar a situação do acusado. Princípio muito importante. Pessoal, o princípio da non reformatio in peius, né, quer dizer o seguinte: imagina que a acusação e a defesa recorrem da sentença. Então, o juiz deu a sentença, primeira instância, nem a acusação nem a defesa se conformaram. A acusação queria uma pena maior, a defesa queria uma pena menor ou absolvição, então ambos interpõem apelação.
Quando ambos interpõem apelação, isso for julgado lá pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, esse tribunal ele pode acatar recurso de uma parte ou recurso de outra. Se ele acata o recurso da acusação, ele pode majorar a pena do agente, do recorrente. Se ele acata o recurso da defesa, ele pode ou diminuir a pena, ou mudar regime, ou absolver a pessoa, depende aí do pedido do recursal. Mas veja o que eu disse, tem recurso da acusação e tem recurso da defesa. Se o recurso for exclusivo da defesa, olha o que eu estou dizendo, hein, pessoal? Olha o que eu estou dizendo. Se o recurso for exclusivo da defesa, somente a defesa recorre, o tribunal não poderá piorar a situação do réu. Então, o princípio da não reformatio in peius é isso. Se houver recurso exclusivo da defesa, não pode o tribunal piorar a situação do acusado. Ainda que o tribunal constate um equívoco na decisão de primeira instância, que se o juiz não tivesse equivocado, teria uma pena maior, teria uma condenação por um outro crime, né, concurso aí de crimes, ele não vai poder piorar. O tribunal ele só pode piorar a situação do agente em relação à sentença condenatória se for recurso da acusação. Ou só a acusação recorre e a defesa não recorre, ou ambos recorrem, acusação e defesa juntos, cada um com a sua apelação. E aí cada um vai contra-razoar a apelação do outro. Mas fora isso, recurso exclusivo da defesa, não é possível a reforma para pior. O que vai poder acontecer é uma reforma para melhor. Para melhor. Sempre para melhorar a situação do réu, vai ser possível. É outro princípio, é o princípio seguinte que a gente vai trabalhar. Não reformatio in melius aí. Então, vamos partir dessa premissa. Reformatio in peius só é possível a piora da situação do acusado se for recurso da acusação. Recurso exclusivo e grifa no seu caderno. Recurso exclusivo da defesa não será possível, não será possível. Tá? E aí a gente tem duas modalidades de reformatio in peius. Duas formas aí de proibição de reforma para pior. A primeira é a proibição direta. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Está previsto lá no artigo 617 do Código de Processo Penal. Então está lá previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal. Fala o seguinte: o tribunal, câmara ou turma, atenderá nas suas decisões o disposto nos artigos 383, 386 e 387 do CPP, no que for aplicado, vírgula. E olha aí. Não podendo, porém, será gravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, o réu perdeu a sentença, né, foi condenado, e aí ele só recorre para a segunda instância. E quando ele só recorre para a segunda instância, o tribunal não pode piorar. É o que a gente vinha falando até agora. Então, proibição direta aí, primeira situação, né, primeira modalidade de reformatio in peius direto. O tribunal não pode piorar a situação do acusado. Maravilha? Segunda, reformatio in peius, né, proibição indireta. Reformatio in peius, proibição indireta. Nesse caso, pessoal, o tribunal, né, a defesa recorre. A defesa recorreu em apelação. Só que o tribunal, ele anula a decisão anterior, ele anula a sentença e determina que o juízo de primeira instância que deu aquela sentença anulada profira uma nova sentença. Só que aqui, o juízo, no momento em que ele for dar uma nova sentença substituindo aquela sentença anulada, ele não vai poder piorar a situação do agente. Isso é reformatio in peius aí indireta. Ele fica limitado. O juiz, na direta, o tribunal fica limitado. O tribunal não pode piorar a situação do agente. Na reformatio in peius indireta, o juízo de primeira instância não pode piorar a situação do agente. Então, veja, houve uma sentença condenatória, houve recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça, dando provimento para o recurso da defesa, determinou a anulação daquela sentença no seu acórdão e determinou que o juiz de primeira instância desse uma nova decisão.
e essa nova decisão não pode piorar a situação do acusado. Não pode piorar. Essa é a reformatio impeius aí, indireta, tá, pessoal? Muito, muito importante. Inclusive, tem decisão aí do Supremo, lá no informativo 791, já de 2015, já há um tempinho, né? Que inclusive se aplica o princípio da non reformatio impeius ao julgamento de habeas corpus, tá? Ao julgamento de habeas corpus. Uma questão que chama atenção ainda dentro do princípio da non reformatio impeius é a decisão do júri, pessoal. Por que no júri? Porque lá no júri, quando o jurado dá a decisão condenando ou absolvendo, né, o réu que praticou um crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, ele é soberano, lá nos termos do artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição. Então, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, fala da soberania dos vereditos. Então, a decisão do júri é soberana. Então, imagine que a pessoa foi condenada lá a 25 anos de reclusão por homicídio qualificado. E aí ela entra com apelação contra essa sentença condenatória aí proferida pelo tribunal do júri. E aí o tribunal, ele não pode, inclusive a apelação, a gente vai ver isso na aula de apelação, a apelação ela é muito limitada no tribunal do júri, no caso do júri. Ela é muito limitada, ela só vai caber apelação para casos estritos, diferente dos outros processos, diferente dos outros crimes. E aí, nesse caso, né, fica uma discussão doutrinária se poderia, o tribunal anula aquela decisão originária, volta, faz um novo júri com novos jurados, e se esse júri poderia aí piorar a situação do agente. Imagina que o primeiro júri não considerou, por exemplo, uma situação aí de agravante de pena, né, uma qualificadora, uma causa de aumento de pena, que isso aí vai para quesitação. E aí o Tribunal de Justiça anula aquela decisão e aí determina, por exemplo, julgamento contra a prova dos autos, é uma das hipóteses de apelação do Tribunal do Júri. O júri julgou contra a prova dos autos. A prova dos autos, né, as provas processuais demonstravam que existia lá a presença de uma causa de aumento, de uma qualificadora, por exemplo, e o jurado julgou contra. E aí o Tribunal de Justiça vai anular esse júri, vai determinar a realização de um novo júri. Pelo amor de Deus, não confunda, isso não é protesto por novo júri, recurso que inclusive não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Fique claro isso daí. Então, o Tribunal de Justiça determina a realização de um novo tribunal do júri, e aí fica a questão, será que esse novo tribunal do júri, ele pode considerar, ele pode reconhecer essa circunstância aí, qualificar essa circunstância de causa de aumento de pena, ou essa agravante, ou essa qualificadora, e aí a pena do réu seria maior? Então tem decisão para os dois lados, mas me parece que vem prevalecendo a situação de que também não é possível, né, a reformatio impeius no tribunal do júri. Por mais que exista a soberania dos vereditos aí, não seria possível a reformatio impeius, né? Ficaria a questão, o jurado pode até reconhecer, mas a pena final do agente ficaria limitada àquilo que foi dada na primeira sentença. Então vamos imaginar, na segunda sentença o agente pegaria, por exemplo, 30 anos, 32 anos de reclusão, ele teria que ficar limitado aí a 25, que era aquilo dado na primeira sentença, tá? Mas existem posições aí para os dois lados, tem decisão, inclusive tem julgado do próprio STJ admitindo que exista a majoração da pena pelo segundo júri. Maravilha, pessoal? Muito importante aí essa questão da reformatio impeius, Maravilha. Próximo princípio, oitavo princípio, o princípio aí da reformatio, né? Escreve reformatio in melius. Então, reformatio in melius, né? Que é o princípio, o melius com 2 L's, aí para quem está anotando. Reforma para melhor, reformatio in melius. Aí, pessoal, na reformatio in melius é o oposto, né? É o oposto. O tribunal, ele pode beneficiar o agente, melhorar a situação do agente, inclusive se o recurso for exclusivo da acusação. Juiz condena em primeira instância, a defesa se contenta, a acusação
recorre, só que aí o tribunal observa que tem lá uma situação de nulidade, tem uma situação que beneficia o agente, que a defesa não se importou em recorrer, não quis recorrer, não soube recorrer, e ela pode beneficiar. Ele pode beneficiar. Inclusive, que eu falei, né, pessoal? O tribunal pode até dar a ordem de habeas corpus de ofício. Se ele pode dar a ordem de habeas corpus de ofício, ele também pode melhorar a situação do agente, né, no próprio recurso aí, inclusive recurso da acusação. Tá? Então, reformatio in melius é o oposto, né, da decisão do princípio anterior da reformatio in peius. Tá? Então, na reformatio in peius não pode haver a piora da situação do agente, recurso exclusivo da defesa. Na reformatio in melius é possível haver o benefício, né, a melhora da situação do acusado no recurso exclusivo da acusação. Se tiver recurso da defesa, é óbvio que vai poder ter melhora, mas se o recurso for exclusivo da acusação, também será possível a melhora do agente. Ótimo? Próximo princípio, nono princípio. Princípio da dialeticidade. Princípio da dialeticidade. Né? Esse princípio da dialeticidade, pessoal, da dialética, né? Dialética é a contraposição de ideias, né? O princípio do contraditório, né, pessoal? Havendo recurso, a parte é chamada a oferecer contrarrazões, não é? Contrapor o recurso oferecido pela parte contrária. Isso é a ideia de dialeticidade, né? Todavia, pessoal, né, é possível que o recurso suba sem que a parte contrária ofereça suas contrarrazões, né? Isso aí está lá no artigo 601 do Código de Processo Penal. Ele fala o seguinte: findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões recursais ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo o caso do artigo 603, segunda parte, que será no prazo de 30 dias. Então, veja, imagina que a acusação entra com um recurso de apelação. Não é? Entrou com recurso de apelação. A defesa não ofereceu contrarrazões. O recurso vai subir. O recurso vai subir. Ou o oposto. A defesa ingressou com a apelação. O Ministério Público não apresenta as contrarrazões. O recurso vai subir também para a segunda instância. Só que aí, pessoal, tem algumas situações. Então, qual que a ausência dessas contrarrazões, ela pode gerar situações diferentes a depender do polo que tiver ausente aí nas contrarrazões. Então, se for a defesa, se a defesa intimada não apresentar contrarrazões, o juiz ele vai intimar o acusado para que o acusado nomeie um outro defensor, né? Isso aí é os termos da súmula 707 do STF, tá? Né? Uma analogia à súmula 707 do STF. Então, ele intima o réu para constituir um novo defensor. Se o réu não constituir um novo defensor, aí ele vai intimar a defensoria pública para que apresente as contrarrazões recursais, tá? Isso acontece com uma certa frequência, pessoal. Então, às vezes, a parte contratou, né, o trabalho do advogado até a primeira instância, ele acaba ingressando aí com a petição de interposição das razões, com a petição de interposição da apelação. A gente vai ver que no processo penal, o recurso de apelação, né, ele pode ser dividido, ele pode ser desmembrado. Então, a parte pode interpor em primeira instância, né, interpor em primeira instância a apelação, e ela pode remeter as razões do recurso diretamente ao tribunal, né? Artigo 600, parágrafo 4º aí do Código de Processo Penal. E imagina essa situação. E eu particularmente faço muito isso, né? Às vezes a gente tem um contrato com o cliente até a primeira instância. Até a primeira instância. E aí você acaba interpondo a apelação e aguarda aí para que a gente feche um novo contrato da defesa de segunda instância. Se a parte não quiser contratar, né, a atuação em segunda instância, a gente acaba renunciando aí à procuração. E aí o que vai acontecer? O juízo, né, ele vai intimar o acusado para que constitua um novo advogado. Se ele não constituir, a defensoria pública vai atuar. Beleza? Então, no caso da defesa, vai ser intimado o réu. Se o réu não constitui novo advogado, né, ele vai ser nomeado defensor público. Agora, se a ausência de contrarrazões for do Ministério Público, ele já a defesa interpõe o recurso, o Ministério Público, segundo o STJ, não interpõe, e se for julgado sem as razões recursais,
as contrarrazões recursais do Ministério Público, o julgamento é nulo. O julgamento é nulo. Tá? Para o STF, não há nulidade. Então, a gente tem aí uma dicotomia em termos de jurisprudência. Para o STJ, o julgamento é nulo. Tá? Para o STF, o julgamento é válido. Né? O julgamento é válido. Na verdade, aí, o correto seria a aplicação, né, por analogia do artigo 28 do Código de Processo Penal, né, que determina que o juiz intime aí o chefe do Ministério Público, né, ele intima lá o chefe, o procurador-geral, né, o PGJ, no caso da Justiça Estadual, né, Procurador-Geral de Justiça, ou o PRR, Procurador Regional da República, no caso de competência federal, para que ele determine, para que ele tome aquelas atitudes do artigo 28 do Código de Processo, né? Ele designe outro membro para apresentar as contrarrazões, ele próprio apresenta as contrarrazões, né? Então, essa é a ideia. E aí, uma última questão em cima disso, eu não sei se vocês sabem, mas em caso de apelação, imagina assim, o Ministério Público interpõe a apelação já com as contrarrazões. E aí a defesa apresenta as contrarrazões dela. Quando o processo sobe para o Tribunal de Justiça, o procurador de justiça, que é o membro do MP que atua no tribunal, ele é intimado para se manifestar nos autos. Para se manifestar nos autos. Então, assim, vários defensores, vários advogados falam que isso fere o princípio da dialeticidade. Por quê? Porque o tribunal, o promotor falou duas vezes nas razões recursais e na manifestação em segunda instância, enquanto a defesa falou apenas uma. Mas, na verdade, pessoal, isso aí é posição tranquila dos tribunais superiores, no sentido de que não há violação da dialeticidade. Por quê? Porque essa manifestação de segunda instância, o Ministério Público ele não atua como parte. Ele não atua como parte. Ele atua como custos legis. Então, quando o MP se manifesta no processo em segunda instância, já com as razões oferecidas em primeira, ele atua como custos legis, como fiscal da ordem jurídica, tá? Então, aí não haveria a quebra da dialeticidade. Beleza, pessoal? Importante isso daí. E um último ponto ainda sobre esse princípio, o princípio da dialeticidade, que vai ser o nosso último princípio da aula de hoje. Os demais a gente vai trabalhar numa outra aula, a aula da semana que vem, é em relação à sessão de julgamento da apelação. Então, quando existe sustentação oral, né, a gente faz bastante isso lá no escritório, quando existe sustentação oral, diferente do processo de primeira instância, onde o último a falar é a defesa, então o interrogatório é o último ato da instrução, depois abre para memoriais orais da acusação e, por fim, memoriais orais da defesa e depois o juízo de piso forma o seu convencimento e decide a causa. E decide aí dar a sua sentença condenando ou absolvendo. Quando existe a audiência, a sessão de julgamento em segunda instância, a defesa fala primeiro. A defesa abre a sessão de julgamento, posteriormente fala o Ministério Público e depois os desembargadores, né, os estaduais aí, ou federais, eles vão debater e finalmente proferir aí os seus votos e a decisão final aí materializada pelo acórdão. Então aí a doutrina critica bastante, e eu acho que com muita razão, com a experiência que nós temos de sustentação oral em tribunais, é muito prejudicial para a defesa falar primeiro. A defesa falar primeiro na sustentação oral. Então, a doutrina critica, tem alguns julgados esparsos nos tribunais superiores, aonde a defesa deveria aí falar por último. Inclusive, tem um julgado de lavra do ministro Sebastião, né, Sebastião Reis, lá da 6ª turma do STJ, lá de 2013, né, que ele fala que existe aí, não existe a violação do princípio da dialeticidade quando o MP fala por último na sessão
na sessão de julgamento nos tribunais, né? Seja o Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF. Mas, particularmente, a gente que é defensor, que atua muito em tribunal, a gente percebe seu feeling ali, né, do momento em que, primeiro, porque você não sabe o que a acusação vai alegar, né? E a gente só pode se defender, né, o acusado materializado na figura do defensor, ele só pode se defender daquilo que ele sabe exatamente do que ele está sendo acusado. E muitas vezes as apelações, né, as razões, elas são sucintas. A gente trabalha todos os pontos, mas de maneira sucinta, para que leve na sessão de julgamento, né, toda a nossa exposição, toda a nossa fundamentação para buscar aí atender os nossos interesses, seja na acusação, seja na defesa, e absolver o acusado, diminuir pena, mudar regime, enfim, algum benefício para o cidadão. E aí, quando você não sabe, você vai alegar. Você vai alegar, e aí o Ministério Público, falando por último, ele vem combatendo exatamente aquilo que você trabalhou, não durante o processo inteiro, mas aquilo que você trabalhou ali em sede de memoriais. Então, isso torna o trabalho aí muito mais complicado, né? Então, vejo que, seguindo toda a linha do processo penal, né? Toda a linha do processo penal, inclusive até na própria lei de drogas, em que pelo texto legal, o interrogatório é o primeiro ato da audiência, o STF já se manifestou dizendo que não, tem que seguir, no caso da lei de drogas, o Código de Processo Penal, onde o interrogatório é o último ato da instrução. Por quê? Até o professor Paulo Sumariva estava fazendo uma live essa semana passada e disse isso com muita sabedoria, né? Por que o interrogatório é o último ato da instrução? Porque, além dele ser meio de prova, ele é essencialmente um meio de defesa. E a pessoa só pode se defender do que ela sabe exatamente do que está sendo acusada. E a ideia é que, na sessão de julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, a ideia é a mesma. A defesa deveria falar por último. A gente já tem um certo prejuízo quando o Ministério Público fala como custos legis. Além disso, o Ministério Público ainda fala por último na sessão de julgamento. Isso causa um prejuízo bastante relevante, mas que a gente tenta aí, dentro já da experiência, contornar. Maravilha, amiguinhos! Muito bom estar aqui com vocês hoje, né? Infelizmente, a nossa aula do Zoom não foi possível, né? A sala com problema, o pessoal não conseguindo entrar, né? Só está com um aluno aqui na sala do Zoom assistindo, mas a aula ficou gravada no Zoom. Vai ficar aqui no Instagram, no History, por 24 horas. Eu vou tentar salvar essa aula aqui no Instagram. Se eu não conseguir fazer o download disso, que eu não sei se é possível, o tio tá velhinho, eu vou dar um jeito de subir a aula para vocês aí, para quem não teve a aula, para quem não conseguiu ingressar no Zoom e não conseguiu ingressar aqui no Instagram, eu vou disponibilizar a aula, porque pelo Zoom foi gravado, vai ficar aqui no meu computador. Eu vou subir para uma nuvem e disponibilizo o link posteriormente. Maravilha? Ótimo, pessoal. Amanhã a gente tem aula pelo Zoom, a princípio. A princípio, nós temos aula pelo Zoom, de processo penal também, na temática de competência, tá? Vou seguir aí. Na aula passada a gente falou sobre competência da Justiça Federal. Agora a gente vai falar a matéria super importante, competência por prerrogativa de função. Competência por prerrogativa de função, às 19 horas amanhã, lá no Zoom. Tá? Lá no Zoom, aqui no History, tem o ID da minha sala. Tem o ID da minha sala, pode ingressar lá às 7 horas, quem quiser assistir aí, não precisa ser aluno. E aí, durante o decorrer da toda semana aqui, todo dia à noite, eu vou estar aqui dando uma aula para vocês de alguma maneira. Não sei se pelo Instagram, mas com certeza pelo Zoom ou pelo Google Classroom. Vou ver aqui qual que é a melhor ferramenta. O Zoom está tendo muito problema aí, a gente está ciente. Inclusive, eu tive meu cartão de crédito clonado na sexta-feira, onde eu fiz a aquisição, na sexta-feira, onde eu fiz, durante a aula mesmo, a aquisição do pacote aí, de assinante do Zoom. No mesmo dia, meu cartão de crédito foi clonado, vários lançamentos aí. Então, eu estou me atentando, até estava conversando com o Sumariva sobre isso daí. A gente vai ver qual que é a melhor ferramenta aí. Eu gostei bastante do jeito do Zoom, muito mesmo, é muito didático. Eu consigo abrir uma lousa, escrever, desenhar para vocês, porém está apresentando esses problemas, essa instabilidade aí. Maravilha, amiguinhos.
Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com o processo penal, aí terminamos os princípios aí recursais e a gente termina a parte de recursos e amanhã a gente volta com outra aula. Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.